O visado, em declarações exclusivas à RTP, afirma, como se esperava, nada ter a ver com o assunto. Estou à vontade, durmo à vontade, só não durmo quando estou a pensar se o Porto ganha ou se perde, mas de resto, sobre isso durmo sempre à vontade, não tenho problema. O que é certo é que o relatório condena a atuação do guarda Abel, que afirmou ainda nada ter a ver com o presidente portista. Jorge Nuno Pinto da Costa recusou também, em entrevista à RTP, qualquer envolvimento com o graduado da PSP. Nós não temos nenhuma ação nem nenhum comando sobre o guarda Abel. Ele era e é um graduado da PSP que estava em funções nas Antas e que terá, não sei, mas vamos admitir que sim, terá impedido o acesso de elementos ao balneário. Eu não vi nada de anormal, não morreu ninguém, não houve feridos, houve só bocas após o fim do jogo, mas não houve nada de anormal que eu visse. Quer dizer, houve troca de insultos entre as pessoas que estavam na entrada dos balneários, é isso? Houve troca de insultos com as pessoas que vinham da arquibancada para cá para baixo, mas não houve nada de anormal, porque o que se passou passa-se em qualquer campo do país. Tanto o guarda Abel como o Jorge Nuno Pinto da Costa negam, pois, as conclusões do relatório. O caso foi já entregue ao Ministro da Administração Interna, Dias Loureiro. O Sr. João Santos era o presidente do Benfica na altura destes acontecimentos e uma das pessoas porque durante muito tempo se bateu para que este relatório saísse, para que qualquer documento e qualquer averiguação saíssem das gavetas do Ministério. Está contente neste momento? E, sobretudo, bati-me para que a verdade viesse ao de cima d'água, porque há factos que agora neste relatório publicado, nesta investigação feita, não estão suficientemente aclarados. Primeiro, o guarda Abel era realmente, como nós dissemos na exposição ao Sr. Ministro da Administração Interna, era realmente, na nossa opinião e na opinião das pessoas que eu tenho testemunhado, o chefe de um grupo que envolve muitas outras pessoas. E nós indicámos, e até indicámos o cadastro dessas pessoas na exposição que entregámos ao Sr. Ministro da Administração Interna, ao Sr. Ministro da Educação Nacional e à Federação de Futebol. E achamos estranho que toda hora venha o Sr. Presidente do Porto armado em pomba branca dizer que está alheio a tudo, que o guarda não tinha nada a ver com o Porto, quando no Diário Notícias de janeiro deste ano tinha publicada a condenação de 2 agentes da PSP a 7 anos por tráfico de droga e dizia-se aqui concretamente um deles, António Barbosa, conhecido por Tomé Mau, antigo elemento da segurança do presidente do Futebol Clube do Porto, etc, etc. Não consta que o Sr. Jorge Pinto da Costa tivesse desmentido esta notícia. E, quando os incidentes no Belenenses, no campo do Belenenses, também há um certo tempo, o guarda Abel está sempre atrás, como se vê nesta fotografia, atrás do presidente do Porto. Se não está para defender as costas, deve estar para defender do vento, possivelmente. Aparece sempre atrás do presidente, junto da direção, viajava no autocarro sempre das equipas do Porto e apresentava-se por vezes mostrando uma arma que trazia debaixo do gabardino ou debaixo do sobretudo. E o Benfica tem provas dessas acusações? O Benfica tem testemunhas de termos visionado essa arma, que naturalmente era uma arma para meter um certo terror, e no Belenenses também há testemunhas, conforme conversa que tive em tempos com o Presidente do Porto diz, por exemplo, que o Benfica terá empolado uma situação, porventura desagradável, mas não muito diferente do que tem acontecido em muitos estádios do país. Nada, não vi nunca nenhum grupo de outro qualquer clube, ou Benfica fosse qualquer, que tivesse um grupo de pressão ou um grupo de agitadores como estes são. Não foi só no Benfica, foi em Portimão, foi em Braga, foi em Barcelos, foi em Aveiro, foi, enfim, por toda a parte onde esse grupo tem andado, com o hóquei de Barcelos, com o Braga, com o handball, foram desordens organizadas e fomentadas exatamente por esse grupo, esfiado pelo tal guarda Abel. Aparecia sempre. Onde esse grupo tem andado, pressupõe que isso se mantém, que essa situação se mantenha. A ter havido, se mantém. Ou pensa que essa história passou... Não, o grupo deve ter sido desmantelado, foi tal, enfim, o efeito das nossas afirmações que estão testemunhadas e da nossa exposição ao Sr. Ministro, que naturalmente as pessoas que no Porto comandavam esse grupo devem ter tido cuidado de o fazer despassar. Diz até que alguns elementos até já estão no estrangeiro, já não estão na cidade de Porto. Mas a verdade é que ele existia. E existia, sobretudo em certas fases, para meter terror e para intimidar as pessoas por razões, enfim, que desconhecemos. Mais ainda, o guarda Abel tinha um cartão passado pela Federação Portuguesa de Futebol.
como é que a Federação passa um cartão a um indivíduo que parece uma pombinha, que não faz mal a ninguém, como diz, não houve agressões, quando ele realmente foi o provocador das agressões aos diretores do Benfica. Não se fala num céu líquido tóxico e inibidor que foi posto na cabine do Benfica. Mas isso é também uma coisa apurada pelo inquiridor ou não? Não está apurado. Mas quer dizer, a investigação, uma vez que o Benfica indicou tudo isso na exposição que fez, tudo isso devia ser apurado, devia ser levado, como dizia o Sr. Ministro anterior, que o processo seria levado até às últimas consequências. E as últimas realmente ficaram muito aquém daquilo que era justo fazer-se, porque não há razão nenhuma para que no futebol existam situações destas e para que elas não sejam expurgadas de uma forma definitiva, venham da esquerda ou venham da direita. O futebol como todo o desporto, deve ser vivido de uma certa ética e, portanto, não podemos conceber que hajam grupos de pressão ou grupos de agressão que usem a violência por razões que não têm qualquer justificação. Evidentemente. De qualquer forma, Sr. João Santos parece longínquo por tudo isto, aquele clima que seria bem-vindo de paz e de harmonia, aquilo que o senhor defende como verdadeiro desportista e praticante desse desporto tão tranquilo que é o remo, parece-lhe tão longínquo que haja assim uma paz, um ambiente de tranquilidade e que um dia o Porto e o Benfica tenham passado uma esponja sobre isto. Parece-me. Eu julgo que sim, eu não acho impossibilidade, tanto mais que há elementos na direção do Porto que mantém relações perfeitamente corretas com diretores do Benfica, já existia no meu tempo e agora continua essas relações. Portanto, o problema é apenas de um homem que, enfim, tem atitudes que realmente, enfim, o povo português já a julgou e tem naturalmente delas uma impressão determinada. Não vale a pena estarmos aqui, enfim, a atacar ou a defender, porque aquilo que se pensa de cada um de nós, presidentes dos vários clubes, o povo português sabe muito bem o que é a realidade e, sobretudo, mesmo até o povo português que está lá para o norte do país e que tem ainda muito mais razões de queixa do que talvez nós cá no sul. Pois, esta...